A história começa com um nerd órfão fedorento e inútil chamado Harudi, que é visto do lado de fora da casa de sua família, mas na verdade ele está se mudando de sua casa no subúrbio e se mudando para a cidade. No entanto, sua paixão de infância, Miharu, está extremamente chateada com a mudança dele e chora pedindo para ele ficar aqui. Harudi manda ela calar a boca e parar de chorar. Ele então promete que, quando for mais velho, vai se lembrar dela e voltar aqui para salvá-la. Eles vão se casar, para que ele possa protegê-la pelo resto da vida. Depois que a cena muda, vemos um Harudi adulto que está em um ônibus voltando da universidade, e ele é encarado por uma jovem que está no ônibus. Então o ônibus treme fora de controle, e o Sr. Trey chega. Tudo tem outro flashback de Miharu. Em momentos depois, vemos um menino órfão fedorento que acorda em outro mundo, que se chama Ryu. Quando o Ryu acorda, ele está completamente suado, o que também cheira a cachorro puro. E assim que o menino acorda, ele tem um flashback das memórias de outra pessoa dentro da sua cabeça e não consegue entender de quem são essas memórias. Ele até esquece o próprio nome. Ryu começa a se chamar de Harudo, mas ele então se pergunta quem diabos é esse Harudo, porque todos os seus sonhos de repente são todos sobre Harudo. Ele então se lembra de um ônibus, mas nem sabe o que é um ônibus. Ele também se lembra de ter um avô que costumava treiná-lo em artes marciais. Mas é tudo apenas um grande borrão para ele. De repente, 3 homens chegam na sala, onde Ryu está detido, e disseram a Ryu para acordar imediatamente. Os 3 homens ficam surpresos por Ryu ainda estar vivo, enquanto perguntam como ele conseguiu sobreviver a uma febre tão terrível, e acrescenta que eles estavam do lado de fora, prontos para cavar um buraco para ele. Então um dos homens chega com um saco marrom e o coloca no canto da porta. Quando o menino fedorento sai para fora, ele começa a colher algumas plantas frutíferas, porque ninguém vai lhe dar comida. Depois disso, Ryu tem mais flashbacks de Harudo. Ele entende como Harudo é um estudante universitário do Japão e estava voltando da escola, mas de repente ele desmaiou e foi atropelado por um trem, enquanto estava em um ônibus. No entanto, o Ryu está tendo dificuldades em entender o Japão moderno e esta civilização de aparência moderna, e nem sabe o que é um ônibus. Ele recebe opiniões divergentes sobre quem ele é, mas depois percebe que na verdade ele é Ryu, apenas um garoto solitário das favelas do reino. Nada mais, seu único desejo é de alguma forma vingar-se da morte de sua mãe. Em mais um flashback de sua infância, Ryu estava conversando com sua mãe sobre a visita ao reino de seus avós. Ela sempre prometeu a Ryu que quando ele crescesse um pouco, ela o levaria para visitar sua terra natal, onde sua mãe cresceu. Antes eles viviam neste reino, o reino de Beltron. Mas naquele momento sua mãe foi morta por algum assassino selvagem, e desde aquele dia Ryu só buscava vingança contra o homem que fez isso. Única ambição de viver. Depois de pensar nessas memórias trágicas, um grupo de garotas de aparência nobre se aproxima de Ryu, perguntando se ele viu uma garota fofa e alegre de cabelo roxo em algum lugar, porque ela desapareceu, mas Ryu responde dizendo que não viu ninguém assim. Eles dizem a Ellie como cheira mal e ficam longe. Enquanto conversava com ele, uma das garotas mais velhas, chamada Vanessa, é extremamente rude com ele, então Ryu retribui. Depois que a garota de cabelos grisalhos, chamada Célia, pede desculpas pelo comportamento de Vanessa e pergunta a Ryu sobre uma forma mais educada se ele viu ou ouviu falar de qualquer um que possa saber onde está a garota de cabelo roxo. No entanto, Ryu diz a Célia que não sabe onde ela está e que não ouviu nada sobre isso. Depois que Célia pergunta ao menino onde ficam as favelas, e Ryu responde. Dizendo que elas e suas amigas não deveriam ir às favelas porque estão usando roupas muito finas, e algo pode acontecer. Depois que as senhoras sugeriram trocar de roupas antes de ir para as favelas, e um pouco antes de voltar para o castelo onde moram, elas decidem fazer uma última verificação por aí. E é quando Célia usa um feitiço de detecção de magia para detectar qualquer força mágica na área para ver se a garota de cabelo roxo está por perto. No entanto, depois de verificar, eles ainda não a detectam em seu amigo em lugar nenhum. Mas detectaram alguma atividade mágica vindo de dentro do corpo de Ryu. Vanessa perguntou a Célia se ela tinha feito alguma coisa com o menino, mas ela disse que não, e que esse menino fedorento da favela parece ter algum tipo de crônica espiritual mágica e parece ser muito forte. Ryu é aparentemente o único que pode
vê essa chama azul envolvendo todo o seu corpo. Mas fora isso, eles percebem que seu amigo de cabelo roxo deve estar na favela. Então eles agradecem ao fedorento Rio mais uma vez pela ajuda e apenas o deixam. Mas de repente, uma misteriosa beleza fofa de cabelo rosa chega em forma de espírito e chama Ryu pelo nome japonês de Haruto. E disse que explicará rapidamente as formas mais básicas de combate mágico para salvá-lo. É burro demais para descobrir que ele na verdade é um mágico de nível divino. Depois que Haruto começa a controlar o corpo de Ryu, ele começa a se lembrar de suas técnicas de treinamento e de sua vida passada quando seu avô costumava treiná-lo. Ryu usa essas habilidades para lutar contra o assassino. No entanto, o assassino dominou a magia e tenta o seu melhor para derrubar Ryu, mas Ryu dá um chute insanamente poderoso em sua mandíbula que derruba a faca no chão. Enquanto o bandido encapuzado estremece de medo, ele chama Ryu de rato de favela nojento e dá um golpe final, mas Ryu consegue usar uma técnica maluca para acabar com um assassino, e Ryu o elimina completamente. Ele fica chocado ao descobrir o quão forte é. Quando o assassino acorda após a luta, Ryu descobre que o assassino matou todos os outros homens na sala, e agora ele está sozinho. Ryu então ouve um barulho vindo do saco. Que os homens trouxeram antes, e a sacola também está se movendo. Ryu verifica dentro da sacola e encontra uma garota de cabelo roxo chamada Princesa Flora, que é a mesma garota que Cell e os outros procuravam antes. Ela diz a Ryu que foi capturada para resgate pelos bandidos e que ele deve ajudá-la a voltar para o castelo em segurança, e se ele conseguir levá-la de volta ao reino, seu pai irá recompensá-lo. E com tudo isso, mas disse que ajudaria a voltar para o lugar de onde ela veio. Depois que os dois saem, Ryu é chamado pelos outros membros da realeza, quando eles avistaram Ryu carregando a Princesa Flora. As nobres garotas correm sequestro da princesa. Eles o chamam de vários nomes e também conta como ele os traiu desde o início, mesmo depois de lhe dar moedas de prata. Preso pelo crime, ele tenta explicar tudo, mas ele não é escutado e nem lhe dão chance de explicar. Como ele é um garoto comum das partes pobres do reino, então eles o levam para o castelo para responder pelos seus crimes. É levado sob custódia pelos guardas do rei. Aqui encontramos um cara muito malvado chamado Charles. Ele é um senhor comandante e é a primeira espada para o rei. Ele se diverte muito ao humilhar um menino pobre da favela, pois ele odeia absolutamente as pessoas que são das partes pobres da cidade. E ele é basicamente apenas um nobre arrogante, que pensa que Ryu é muito culpado. Diz a esse nobre idiota que ele não fez nada de errado, mas Charles não escuta e ainda começa a espancá-lo com uma vara de madeira, até que ele não aguente mais. Enquanto Ryu é espancado, a Princesa Flora acordou, e as empregadas a contam que o seu raptor foi encontrado e está sendo punido pelos crimes. Porém, ela diz que Ryu não tem culpa e quer que Ryu seja mandado para seu quarto imediatamente, pois ele era aquele que a libertou. Até as masmorras, onde Ryu está detido, e Célia fica corta. Depois de falar com a princesa, Célia desce até as masmorras, onde Ryu está detido, e Célia fica chocada ao encontrar Ryu quase morto, e avisa Charlie sobre suas ações, como guarda do rei, e que ela lhe deu ordens claras para segurá-lo.